obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a generosidade e os contributos que nos trouxeram voluntariamente para que a Assembleia da República possa fazer esta reflexão sem negar que dispõe dos elementos necessários. Em segundo lugar, gostava de dizer que esta audição, no entendimento do PCP, comprova com total clareza e evidência a justeza da proposta que o PCP apresentou na Comissão de Educação para a realização de uma audição pública durante um dia inteiro e a posterior audição do Ministro. Entendeu o PSD e o CDS rejeitar a proposta do PCP e antecipar a audição do Ministro e realizar a audição das pessoas só durante uma manhã. Portanto, julgamos que estaríamos hoje em melhores condições de confrontar o Ministro depois de ouvir esta Assembleia, entre aspas, do que o inverso. Mas também não ficámos totalmente empobrecidos, porque a descrição que aqui já foi trazida pelo Sr. Deputado Elisa Apolónia e Ana Drago sobre as respostas do Ministro, de facto, também ajudam esta Assembleia a ter lucidez na crítica e a perceber que, de facto, não estamos perante uma reorganização da estrutura curricular, não estamos perante nada mais, nada menos do que um ajustamento dos currículos ao orçamento que a Troika estrangeira impôs e que a nossa Troika doméstica aceitou. E, na verdade, não é só um ajustamento orçamental, é um ajustamento ideológico. E é um ajustamento de contas, é um ajuste de contas com a escola pública de Abril, com o projeto democrático e com uma escola pública de qualidade e democrática para todos os portugueses, como elemento estrutural para o desenvolvimento do país, desenvolvimento social, económico, cultural e humano. E esse é o ajustamento final de contas que eles querem e que, neste caso, a Troika portuguesa e a Troika estrangeira querem impor por via daquilo que é também na prática, e a cavalo deste ajustamento ideológico é também uma outra coisa, é um despedimento coletivo. Portanto, esta reorganização curricular, de curricular não tem nada, reajusta horas de acordo com o orçamento que permitiram à Troika portuguesa ter, e a Troika portuguesa aceitou e acatou, submissa e prontamente, como aliás já nos habituou, e na prática apresenta-nos um despedimento coletivo de como não há memória no setor da educação. Nós não podemos, e gostava de vos deixar esta nota, não podemos deixar de fazer a avaliação desta suposta revisão curricular no contexto em que ela se nos apresenta, dos mega-agrupamentos, da reorganização da rede escolar, do lançamento do fim da democracia na gestão escolar, depois da talhada que já levou no anterior governo, nos cortes orçamentais, na eliminação dos créditos das escolas e por aí fora, e enquadrando todas estas medidas, então anuncia-se com toda a evidência, de facto, uma esmagadora ofensiva contra as características principais da escola pública, contra a lei de bases do sistema educativo, contra a Constituição da República Portuguesa. A lei de bases do sistema educativo diz-nos que no primeiro ciclo se processa o ensino através da monodocência coadjuvada. Tínhamos aqui uma ótima oportunidade para tocar no primeiro ciclo e ele passou à margem de qualquer intervenção. E não é por acaso, porque a tendência, meus caros participantes nesta audição, é precisamente a oposta, é de querer alargar a monodocência até ao 6º ano. E já tudo se prepara para isso e temos de estar prontos para esse combate, que vai ser um combate fundamental. E mais, todos os estudos indicam que um ano de pré-escolar antes do primeiro ciclo é fundamental para combater as assimetrias cognitivas entre os estudantes e sobre isso esta reforma nada diz, ou este ajuste. E, portanto, estamos perante, de facto, um rearranjo das coisas para satisfazer o enquadramento que foi ditado e que o Estado português, através do PS, PSD e CDS, aceitaram, invertendo inclusivamente a ordem lógica basilar de qualquer reforma, que é, primeiro, traçar os objetivos e as metas. Escusar-me-ei a aprofundar isso, porque também ficou bastante patente do debate, que não há qualquer fundamento pedagógico, não há qualquer fundamento científico para esta atrocidade cometida contra o sistema de ensino e as suas características principais no âmbito da formação da cultura integral do indivíduo, e é dessa perspectiva que, obviamente, o Partido Comunista Português não abdica e que espera que aqueles que são intervenientes no processo educativo, que trabalham no sistema educativo e que também os estudantes
não abdiquem, que é da formação de homens e mulheres plenos e inteiros, capazes de intervir na sociedade em todas as áreas, desde o desporto até às artes, passando pela literatura e a matemática, como única forma de conseguir intervir criativa e criticamente na sociedade para a transformar. A educação como um elemento fundamental da emancipação do ser humano perante si mesmo e perante a sociedade. Essa, para nós, é a perspectiva fundamental que está a ser arrancada pela raiz através das políticas acumuladas do PSD, do CDS e do PS, que se vão sempre revezando e criticando mutuamente para que, na prática, nos enganem a todos e voltem às cadeiras do poder para fazer o mesmo que os outros que lá tinham estado antes tinham feito. Senhores, a todos e aos senhores deputados, termino, Senhora Presidente, dizendo isto. Houve aqui quem duvidasse da utilidade desta audição e eu partilho, obviamente, dessas dúvidas, tendo em conta a correlação de forças parlamentar com que estamos confrontados. Uma maioria da Troika. Mas que da parte do PCP não restem dúvidas. Apresentámos logo um projeto de resolução para o alargamento do prazo de discussão. Foi rejeitado. Apresentámos a proposta para 2 audições parlamentares. Foram rejeitados. Depois desta audição, o PCP tem a obrigação, e vai fazê-lo hoje mesmo, de apresentar um projeto de resolução na Assembleia da República para o fim deste processo, para a suspensão imediata deste processo e para o início de um novo processo que chama à participação todos os agentes educativos, todos os estudantes, os pais, os professores, os sindicatos, dos quais não podemos desprezar o contributo, as associações profissionais e científicas, e que seja feito na sociedade portuguesa um grande debate profundo, maturado, ponderado e com tempo, que estabeleça primeiro as metas e os objetivos e só depois a forma que lhe queres dar. Termino mesmo, Senhora Presidente, dizendo o seguinte. Aqui dentro o PCP fará isto para dar expressão àquilo que aqui ouviu hoje. Se esse projeto não for aprovado, obviamente, proporá a cessação da vigência do decreto de lei que o Governo vier a apresentar. Mas mais importante do que aquilo que o PCP possa fazer aqui dentro é aquilo que lá fora todos podemos fazer pela escola pública, lutar e cerrar as fileiras contra a política da Troika estrangeira, contra a política da Troika nacional e impor novamente um rumo de crescimento e de emancipação e de soberania do povo português. Muito obrigado.